sempre acredita na força dos gaúchos. E para ajudar na reconstrução do estado, está lançando o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial para movimentar a qualquer hora. Gaúcho, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul. Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Sou a gaita corcoviana nas mãos do velho gaiteiro, dizendo por onde ando que sou gaúcho e campeiro. Eu sou o moço que canta o pago em cada canção e traz na... Estamos hoje aqui no Palácio da Justiça, onde está acontecendo o ato de repasse dos valores oriundos do Poder Judiciário aos municípios gaúchos em situação de calamidade pública, aqui no Palácio da Justiça. E o grande destaque aqui é a presença da FAMURS aqui com o prefeito de Mostarda, Moisés Pedoni, que também é vice-presidente da FAMURS. Prefeito, podemos dizer que muito mais do que o valor, muito mais do que tudo que se imagina, no momento de calamidade, no momento de tragédia, no momento de catástrofe, no momento ímpar da história dos gaúchos, é o exemplo que faz justiça, que o Tribunal de Justiça, que a Justiça faz justiça ao nosso hino rio-grandense e que sirvam as façanhas do Poder Judiciário de modelo a toda a terra e uma demonstração com a presença do governador, de várias autoridades, da importância que tem os municípios na vida da sociedade, não é isso? Sem dúvida nenhuma, o gesto é nobre, né? O Poder Judiciário do nosso país se sensibilizando e ajudando os municípios, principalmente neste primeiro momento, os municípios que estão em calamidade pública. Nós da FAMURS estamos aqui neste momento para enaltecer essa iniciativa por parte do Poder Judiciário do nosso país em destinar recursos seus para, esse trabalho de reconstrução do nosso estado. Então, trago aqui o abraço da nossa entidade que representa os 497 municípios do Rio Grande do Sul. E também, inclusive, o nosso presidente da FAMURS, Marcelo Arruda, hoje o seu município se encontra nessa situação e hoje ele provavelmente não pode estar aqui devido às exigências que esse momento faz com que o prefeito esteja presente e hoje o senhor como vice-presidente FAMURS aqui. Mas voltando ao briefing inicial, que exemplo, do Poder Judicial nesse momento, não é o valor, mas o exemplo, a atitude é que nos chama a atenção, Muito. Eu acho que o momento, esse momento que nós estamos passando, conforme tu falasse, inédito no nosso estado, nós fomos aí com um evento climático, uma catástrofe no estado do Rio Grande do Sul, e a união de todos, principalmente todos os poderes, e a demonstração do Poder Judiciário neste momento é muito importante. Como tu falasse, não apenas em questão de valores, mas a demonstração de que podemos contar também com o Poder Judiciário. Poderes, Exatamente. Então, é um momento delicado que nós todos estamos enfrentando e esta união nos dá uma força, para enfrentar esses obstáculos aí, tantos que a gente já teve e principalmente nesse momento está tendo. Moisés, tivemos ontem a TV FAMURS registrando a assinatura também do convênio do governo do estado com a prefeitura de Canoas e a ONU, que vão mais de 3.000 abrigados, vai ser um centro humanitário para o estado do Rio Grande do Sul. Podemos dizer que
o que chama a atenção, porque as pessoas perderam a memória, perderam a sua história, mas não pode perder a esperança. E ontem o prefeito Jairo Jorge, junto com a ONU e com o governo do estado, levam infraestrutura, uma estrutura completa para acolher as pessoas, que o primeiro momento foi salvar vidas, o segundo foi colher e a proteger, e o terceiro agora é dar dignidade para as pessoas. Exatamente, falasse a palavra-chave. Eu acho que neste momento, primeiramente, é resgatar a dignidade da pessoa humana através dessas iniciativas. Tá de parabéns o nosso governador Eduardo Leite, que comanda este processo aí de reconstrução, juntamente com o apoio, claro, do governo federal. Então, é a união que vai fazer e já está fazendo a grande diferença neste momento que estamos enfrentando. Em nome do presidente da FAMURS, Marcelo Arruda, eu gostaria que tu transmitisse uma mensagem de esperança para todos os municípios, mas principalmente para aqueles que se encontram em calamidade pública. Nós estamos aqui representando o nosso presidente Marcelo Arruda, que também está numa outra pauta no município de Lajeado, junto com a Confederação Nacional dos Municípios. Queremos ressaltar do que esta entidade que representa os municípios gaúchos é parceira e vai estar lado a lado. Vamos enfrentar mais esses obstáculos de tantos que a gente enfrentou, pandemia, eventos de estiagem e agora essa questão climática que afetou o nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas com esperança e com união, nós vamos vencer mais esse desafio. Estamos hoje aqui no Palácio da Justiça. O grande destaque é a presença de João Batista Pinto Silveira, do TRF4, representando o presidente, representando a presidência. É um evento que mostrou o exemplo que o Poder Judiciário deu para a nação, de união, solidariedade e esperança, né? Exatamente. A palavra que define esse momento é união. E o judiciário, ele tem uma postura não só de prestar a jurisdição caso a caso, mas sim uma forma de jurisdição que atenda uma coletividade, ou seja, é um judiciário pensando numa solução de conflitos. Na árvore, mas na floresta. Na floresta. Um judiciário pensando numa solução de conflitos que não seja só o julgamento do caso a caso, que em alguns momentos também se faz necessário. Mas nós temos que procurar enxergar o problema que está por surgir ou a demanda já posta e procurar mecanismos para solucionar esses problemas. Nesse momento que vivemos agora, nesse momento extremamente difícil que o Estado enfrenta, delicado, as pessoas perderam triste. a história, perderam a memória, perderam a esperança, não pode perder a dignidade, né? É muita tristeza, é muita tristeza. Eu acho que a palavra seria essa, assim, que definiria. E essas pessoas têm uma esperança muito grande na administração pública. E a administração pública, entendo eu, que nesse momento não é só judiciário, não é só executivo, não é só legislativo. Somos todos nós unidos. Todos nós somos servidores públicos. E servidor público, ele tem como missão servir ao cidadão. E quando ocorrem fenômenos como esse, nós temos que, independentemente da nossa especialidade, nos unirmos e buscarmos alternativas que possam trazer aquele necessário conforto mínimo para que as pessoas possam seguir em frente. É uma missão social, é um dever social. E o ministro Barroso foi muito feliz, somos todos do Rio Grande do Sul. O ministro Barroso foi muito feliz e é a figura assim, preponderante na possibilidade dessa doação dos 180 mil, capitaneado pelo nosso presidente do Tribunal de Justiça, Alberto Delgado Neto, que está com uma atuação excepcional e ele que foi assim o início de toda essa união do judiciário gaúcho e, consequentemente, o judiciário nacional nesse momento tão difícil que enfrentamos. Obrigado, excelência. Governador Eduardo Leite, muito mais do que a gente viu aqui de exemplo, de valores, é agilidade, não é isso? O judiciário mostra a sua sensibilidade e uma ação coordenada no Brasil inteiro, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, né? O presidente Barroso, estava aqui o nosso presidente do Tribunal de Justiça, Alberto Delgado Neto, mencionando, criou as condições para que houvesse essa mobilização e houve uma coordenação aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, muito importante para que se viabilizassem recursos que são essenciais nesse momento. Não são 180 milhões de reais neste momento, mas há uma disposição de colocar mais recursos aí pela frente de fundos que são
viabilizados nas diversas comarcas, Brasil afora, de penas pecuniárias que são aplicadas e que seriam aplicadas originalmente em projetos das suas comunidades e que o Judiciário no Brasil todo se organizou para dizer, olha, vamos encaminhar esses recursos ao Rio Grande do Sul que está precisando. E nós, pelo nosso lado aqui, coordenamos com o Judiciário para que fizéssemos essa aplicação de recursos para os municípios, fundo a fundo da Defesa Civil, porque os municípios na ponta que estão sendo especialmente demandados para poder fazer ações de restabelecimento de serviço, seja consertar a estrada, as ruas que foram prejudicadas, a limpeza urbana, o atendimento nos abrigos, o custo com alimentação, com assistência humanitária. Os prefeitos estão sendo especialmente demandados nesse momento, nessas várias frentes, então a gente está colocando recursos lá na ponta e sem precisar fazer plano de trabalho ou projeto anterior, depois vai haver prestação de contas. É recurso público, naturalmente vai se prestar contas. Mas coloca o dinheiro na frente, resolve os problemas e depois presta contas sobre o uso adequado. Então quero fazer um agradecimento aqui ao Tribunal de Justiça, a todos o Judiciário, Tribunal Regional Federal, enfim, ao Judiciário como um todo, né, que se mobilizou, porque é uma mobilização de todos os tribunais, em todas as frentes, o Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, agradece além do recurso, o gesto que é de um desprendimento, de um entendimento, né, da sua missão como poder constituído em favor de uma unidade da federação que está especialmente fragilizada nesse momento. Que poder de exemplo deu a Justiça? Que poder de exemplo deu o Poder Judiciário? Eu acho que a gente está cumprindo com a obrigação como serviço público, como servidor público, e o Poder Judiciário nunca esteve e não está alheio às necessidades da nossa comunidade, da nossa sociedade. E é um gesto que demonstra isso e que não para por aqui. Iremos continuar, especialmente aproveitar a calamidade para ter uma união cada vez maior com os agentes políticos para que chegue na população, que é quem recolhe os nossos impostos, os benefícios mais urgentes, e numa calamidade a gente sabe que tem muita coisa ainda por fazer, é um gesto simbólico, mas que representa muito para quem está necessitado. Por que só esses 95 municípios não aumentar para os outros também? Porque os municípios que estão em decreto de calamidade pública estão necessitando de uma maneira muito urgente os recursos, seja em saúde, colchões, aquilo que for para a sua comunidade. Tentar distribuir isso a todos os municípios faria com que não produzisse efeito para que chegasse no seu município naquele necessitado. Governador, como é a escolha de quanto vai para cada município? Bom, quando se tem, nós temos uma situação de absoluta necessidade e na Defesa Civil há uma classificação, inclusive, dessa ordem de necessidade entre a calamidade e a emergência e claro que existem graus distintos. Se você for parar para fazer uma apuração do mínimo detalhe do que necessita, leva muito tempo. Então, a forma mais rápida de a gente conseguir definir isso é a partir justamente, de um lado, quem está em calamidade está precisando mais e de outro lado, o critério populacional, que já estabelece um critério de divisão de recursos através do Fundo de Participação dos Municípios, dá também uma dimensão sobre as necessidades a partir do que é a população do município, né, que é o critério de distribuição, então que é o do FPM. A gente usou esses dois critérios. Quem está em calamidade está precisando mais e quem tem uma população maior provavelmente estará também com uma necessidade maior de atendimento. Então a gente usou esses dois critérios para colocar o recurso na frente. O que não significa que necessidades especiais, excepcionais de municípios que são menores, mas que estarão com necessidades maiores, não venham a ser observados. A gente vai olhar para isso também e aí vamos repassar outros recursos, né, seja do Tesouro do Estado, ou seja na parceria com o Judiciário, ou do recurso que a gente busca junto ao Governo Federal, para atender demandas específicas. Mas nesse caso, como o interesse é colocar o recurso na frente para chegar mais rápido, os critérios objetivos que a gente tem condição de utilizar nesse momento são esses. Mas a gente observa outras necessidades e outros recursos virão para atender os municípios e as necessidades da população. Mas a divisão vai ser igual ou vai ser de acordo com a população? Não, o critério do FPM considera condições populacionais. Então, você vai ter aqui municípios recebendo desde R$700 mil até municípios de maior população que vão receber cerca de R$5 milhões nesse momento, de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Municípios, que usa faixas populacionais para definir qual é o valor que vai a cada um. Em relação às eleições? Nós estamos nos preparando para as eleições. Nós tivemos zonas eleitorais atingidas.
mas nós estamos trabalhando muito com afinco. Desde o ano passado, realizando cursos de capacitação para os nossos servidores, fizemos reuniões com os promotores eleitorais, com os juízes eleitorais, né? E nós vamos superar todos esses obstáculos. São os municípios que estão em calamidade pública? Esses municípios que estão em calamidade pública, nós estamos fazendo um levantamento um a um. Os nossos servidores do Poder Judiciário Eleitoral estão agora catalogando todas as informações para verificar, inclusive, onde se localizavam as sessões eleitorais e verificar aquelas que precisam ser remanejadas. Mas nós vamos realizar as eleições. Desses recursos, falar um pouco mais da parceria entre o Executivo e o Judiciário, a importância neste momento. A gente está vendo outros tantos gestos aqui que são feitos, o presidente ainda mencionou, né? Desde abrigamento a mulheres até novos critérios de pagamento dos precatórios ali, excepcionalmente para municípios aí que tenham sido atingidos por conta do que a receita está sendo afetada. Então esse diálogo com o Judiciário ele é permanente nas diversas frentes e formas em que se apresentam necessidades numa situação de excepcionalidade. Como foi na pandemia, como foi durante a crise fiscal mais aguda que o Estado vivenciou, sempre houve profundo diálogo entre os poderes para que a gente pudesse coordenar ações diante das necessidades excepcionais. É o que está acontecendo aqui novamente, isso nos deixa muito estimulados no enfrentamento dos problemas que a gente tem aí no Estado. A fiscalização vai se dar como? A fiscalização já está naturalmente de fundo emergencial, de fundo da Defesa Civil para o fundo da Defesa Civil do município. Ele vai prestar contas como o uso de seus recursos de defesa civil ao Tribunal de Contas do Estado, que inclusive já criou um fluxo próprio para facilitar isso. Está hoje representado pelo conselheiro César Miola. Eu acho que é importante, só para ficar bem claro para todo mundo aqui, no ano passado, quando a gente enfrentou o problema do Vale do Taquari, o que a gente observou? O fluxo para acessar recursos na Defesa Civil Nacional e mesmo os do Estado até então, eram muito condicionados, olha, tem que apresentar um projeto, um plano de trabalho, tem que aprovar, leva tempo, tudo mais, até conseguir o município acessar o recurso, é um caminho, uma jornada muito difícil. Então nós criamos essa ferramenta. Estamos hoje aqui no Palácio da Justiça, um evento no ato de repasse de valores oriundos do Poder Judiciário aos municípios gaúchos em situação de calamidade pública. Prefeito Melo, nós estamos num momento delicado onde precisamos muita união, muita solidariedade e principalmente entregar esperança para as pessoas que hoje elas perderam tudo, perderam a memória, perderam a sua história, perderam e prestes a perder a dignidade. Hoje é um momento aqui, um grande exemplo que o Poder Judiciário nos dá de união, solidariedade e principalmente de esperança. Sérgio, acho que esse é um momento de muito foco para reconstruir o Rio Grande do Sul e também as cidades, né? E na nossa cidade é a capital de todos os gaúchos, que é um pedaço de todo o Rio Grande do Sul. É momento de união e cooperação. Tá? Acho que os poderes, seja legislativo, executivo, judiciário, precisam estar juntos. Então todos os recursos são bem-vindos, estou aqui, né? Para poder agradecer essa parceria, dizer que realmente nós já gastamos mais de 160 milhões nesses 30 dias só com as enchentes, só na limpeza é mais de 100 milhões e nós temos mais de 130, 140 já empenhados, ou seja, eu estou falando de 300 milhões e só veio 64 milhões do governo federal até agora, né? Então o recurso é muito curto do governo federal. A gente vai ter que isentar IPTU, ISS, taxa de lixo, água, né? E portanto diminui enormemente as tuas receitas, mas as tuas despesas aumentam enormemente. Então essa equação é muito complicada, nós vamos chegar ao final do ano com certeza com déficit, talvez vamos ter que socorrer de empréstimos bancários também a prefeitura, é claro que estamos aí já prospectando a questão de juros, os juros num momento como esse, acho que os bancos têm que ser menos gulosos, né? Tem que olhar, olha, já ganhamos muito dinheiro ao longo da história com o Rio Grande do Sul, com o Brasil, devia oferecer juros zero para nós. Eu acho que tem que haver a solidariedade também dos bancos, né? Então, por quê? Porque a receita vai caindo, a despesa vai aumentando e você tem que pagar as contas, porque o orçamento do Brasil é um orçamento muito vinculado e carimbado, né?
Tem o dinheiro da saúde, da educação, do funcionalismo público, da previdência, que são dinheiro que você não pode mexer nele. Fale em mexer no dinheiro da previdência do município de Porto Alegre. Isso da guerra, né? Fale em tirar um centavo da saúde, da guerra. Fale em tirar um centavo da educação, da guerra. Então, um prefeito, um governador, um presidente acha que senta na cadeira inteira, senta só num pedacinho da cadeira. Quando ele chega lá, a maioria dos recursos já estão devidamente carimbados. Então, esse é o sistema brasileiro. Mas tem que olhar para frente, tem que ter esperança, tem que ter fé e liderança nesse processo. Né? Quer dizer, e dar esperança. É difícil, muito duro, mas nós precisamos levar esperança para o povo que isso vai passar e que a cidade vai voltar a sorrir. Força e esperança, prefeito. Tamo junto, tamo junto. Tá? Nosso presidente, desembargador Dr. Alberto Neto, representando todo o Poder Judiciário aqui presente. Me permito, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adolfo Brito, cumprimentar a deputada Nadine e, na pessoa dela, todas as mulheres aqui neste ato presente também. Quero, em nome da FAMURS, entidade que a gente representa hoje, na pessoa do nosso presidente Marcelo Arruda, nosso desembargador, trazer os cumprimentos, o agradecimento para o atendimento deste programa aos 95 municípios do nosso Rio Grande do Sul que estão enfrentando problemas de calamidade pública. Nós, os municípios, precisamos do apoio e o Poder Judiciário hoje do país faz, de fato, a palavra justiça prevalecer de muita força no nosso vocabulário, porque, de fato, com este gesto, não é apenas em questão aos valores, mas o gesto de solidariedade que a justiça brasileira dá ao destinar esses recursos vultuosos a esses municípios que estão enfrentando problemas, assim como todos nós. O município de Mostardas está em situação de emergência, nível 2, mas nós sentimos de forma muito forte também estes problemas aí que afetou o nosso estado como um todo. Governador Eduardo Leite, com certeza eu já lhe disse isso e faço questão de ressaltar, Deus não nos dá o peso da cruz maior do que a gente possa enfrentar. E talvez a nossa geração é a geração que mais problemas enfrentaram à frente dos nossos poderes municipais ou estadual. Pandemia, estiagem e agora essa catástrofe que afetou o nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas com a sua liderança, uma liderança de forma transparente, aberta ao diálogo, de forma permanente, nós todos de forma unida, e o Poder Judiciário nos dando ainda mais este apoio, nós vamos todos, com certeza, enfrentar e reconstruir o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, fica aqui os meus cumprimentos, em nome da FAMURS, dos 497 municípios do nosso estado do Rio Grande do Sul, o nosso muito obrigado ao Poder Judiciário brasileiro, especialmente ao Poder Judiciário gaúcho do nosso estado. Muito obrigado. Dos municípios e assim conseguir atender de forma adequada na proporção dos problemas e danos que foram havidos nos municípios. Tenho certeza que vai fazer grande diferença para as comunidades locais e por isso recebam aqui o meu mais profundo agradecimento. Os prefeitos recebem esses recursos, prestam conta depois e fazem a diferença lá na vida das suas comunidades. Isso nos dá certeza absoluta de que nós vamos superar esse momento. Tenho absoluta convicção. A mensagem aqui também é de otimismo e de confiança. Saber que há essa mobilização, que há essa conjunção de esforços, que há enorme valor no nosso povo gaúcho, de trabalho, de empreendedorismo. Quando a gente vai nos abrigos para oferecer conforto a quem ficou desabrigado, nós é que somos confortados. As pessoas nos passam, elas que foram afetadas, a mensagem de confiança no seu futuro. Quando nós vamos falar com os empreendedores que foram atingidos, nós vemos deles a decisão e o ímpeto empreendedor se revelando de forma admirável também, com o desejo de empreender, de retomar suas atividades. Todos eles precisam de um primeiro empurrão, de um primeiro apoio para poder retomar as suas vidas. E é isso que cabe a nós todos, como lideranças públicas, seja na esfera do judiciário, do executivo, do legislativo, cumprirmos com o papel nessa missão histórica que nos foi reservada nesse momento histórico. O prefeito Moisés falou ali justamente, olha, nós fomos nesses mandatos que compartilhamos, premiados, brindados, enfim, né, trazidos a essa situação de pandemia, de estiagem, de enchentes agora, e ainda agregaria, no caso do Estado, da dificuldade fiscal nas contas públicas.
mas a gente não escolhe a hora certa, ou não existe hora certa ou errada para estar em um determinado lugar. Né? Nós cumprimos a missão no tempo que nos foi reservado. E o tempo que nos foi reservado é esse, e todos nós temos que estar à altura deste momento, sem colocar distinção das esferas de governo, das instâncias de poder ou das bandeiras partidárias, das visões ideológicas ou do time que torcemos, ou seja o que for, nós temos que trabalhar de forma muito unida em favor da população a quem servimos, porque afinal somos todos servidores públicos, né? Nesta mesa aqui especialmente, todos somos servidores públicos, seja pelo voto popular, seja pelo concurso público, seja como for na posição em que estamos, servimos essa sociedade e estamos mostrando a capacidade de promover essa coordenação, e isso me deixa estimulado, antes de tudo como cidadão, mais do que como agente político, como cidadão, né? Saber que, olha, com todos os problemas que possamos ter, seres humanos que somos, com todos os problemas que possamos ter na nossa sociedade, né? No mundo em que vivemos, há uma demonstração de que quando é necessário, nós sabemos promover essa coordenação e atender ao que realmente interessa. Então, muito obrigado por oferecerem este apoio, muito obrigado ao Tribunal de Justiça e a todos os Tribunais de Justiça, a todo o Judiciário, por essa coordenação de esforços. Tenham absoluta certeza, quando estiverem nos seus gabinetes ou em casa, com as suas famílias, que vocês estão dando uma enorme colaboração, que nesse momento se expressa na forma de valores e na forma dos CNPJ dos municípios, e dessas estruturas públicas todas, mas que por trás de tudo isso tem gente que vai ser atendida e vai ter sua vida tocada por esses gestos que estão sendo apresentados hoje. Obrigado.